João estava sentado em sua poltrona. O couro gasto sob suas mãos denunciava os anos de uso. A casa em que vivia havia se tornado tão silenciosa quanto ele. A cada dia, as visitas ficavam mais raras, os telefonemas eram mais curtos e as noites pareciam mais longas. O sol se punha do outro lado do campo e ele, solitário, permitia-se sentir o peso dos anos. O campo vasto, que antes parecia cheio de vida, agora se tornava uma lembrança de uma juventude que, a cada ano que passava, parecia mais distante. Seus olhos cansados observavam o horizonte pela janela. O cheiro da terra molhada após a chuva trazia consigo algo que ele não esperava. Memórias. Lembranças que ele, por tanto tempo, havia guardado em algum lugar profundo de sua mente, talvez para protegê-las do desgaste do tempo. Mas hoje, por algum motivo, elas começaram a emergir, e era sempre o mesmo verão que voltava, sempre 1958. João tinha 18 anos e o mundo parecia aberto, cheio de promessas e aventuras. Ele podia quase sentir o vento quente daquele verão em seu rosto, como se estivesse novamente pedalando sua velha bicicleta pelas estradas de terra da pequena cidade onde cresceu. A sensação de liberdade era indescritível. Não havia pressa, não havia obrigações. Apenas ele e sua bicicleta, seguindo por caminhos que conhecia tão bem. Mas naquela época, João nunca andava sozinho. Ao seu lado, Ana, com seus cabelos curtos que dançavam com o vento e os olhos brilhantes que refletiam a luz do sol, ela era sua companhia inseparável. Havia algo nela que sempre o intrigava, um misto de coragem e doçura que ele nunca encontrara em mais ninguém. Lembrar de Ana sempre trazia uma mistura de sentimentos. Eles haviam compartilhado tanto naquele verão, risadas, segredos e até silêncios, que falavam mais do que qualquer palavra poderia. João fechou os olhos, permitindo-se voltar àquele dia específico que há tanto tempo evitava lembrar. Era uma tarde qualquer, ou pelo menos parecia ser. Eles haviam pedalado até a beira do rio como faziam em tantos outros dias. O lugar era o mesmo de sempre, as árvores ao redor fornecendo uma sombra fresca, o som suave da água correndo e o ar repleto de vida. Mas naquele dia havia algo diferente. João sentiu isso assim que chegaram. Ana estava estranhamente quieta, sentada na beira do rio. Ela olhava fixamente para a água. João, sem entender, sentou-se ao lado dela. Eles costumavam falar sobre tudo, desde os sonhos mais bobos até as questões mais sérias sobre o futuro. Mas naquele momento o silêncio era mais denso do que o habitual. Ele olhou para ela de lado, percebendo algo em seu olhar que nunca tinha visto antes. Havia uma tristeza ali, algo que ela nunca deixara transparecer antes. Você já pensou em como vai ser o futuro, João? Ela perguntou de repente sem tirar os olhos do rio. Sua voz, embora suave, carregava uma seriedade que o fez estremecer. João tentou sorrir tentando aliviar o clima. O futuro está tão longe ainda, Ana. Temos tempo de sobra para pensar nisso. Mas ela não sorriu. Em vez disso, virou-se para ele, seus olhos brilhando de uma maneira que o assustou. E se não tivermos? Aquelas palavras ecoaram na mente de João como um trovão inesperado. Ele nunca tinha visto Ana daquele jeito. Tão vulnerável, tão distante. Naquele momento ele sentiu algo apertar em seu peito. Mas, sendo jovem e inexperiente, não soube como reagir. Riu, desconversou e sugeriu que voltassem a pedalar, mas Ana não se moveu. Eu só queria saber, João, se um dia você vai se lembrar de mim. Ele nunca esqueceu aquele instante. O silêncio que se seguiu àquela pergunta foi ensurdecedor. Ele não soube o que responder, não soube como confortá-la. Em sua mesma mente jovem, ele não conseguia entender o que ela queria dizer com aquilo. Afinal, como ele poderia esquecer Ana? Ela era parte de sua vida, parte de tudo o que ele era. Mas algo dentro dele sabia que aquela pergunta tinha mais peso do que ele queria admitir. Os dias que seguiram foram estranhos. Eles continuaram a se encontrar, a pedalar juntos, a rir das mesmas piadas. Mas João não conseguia deixar de pensar naquele momento à beira do rio. Era como se uma sombra pairasse sobre eles, uma sombra que ele não conseguia afastar. O riso de Ana, antes tão genuíno, agora parecia forçado em alguns momentos. Ela olhava para ele de uma maneira diferente, como se já estivesse se despedindo, mesmo sem dizer uma palavra. E então, um dia, ela simplesmente parou de aparecer. João foi até sua casa, mas a mãe de Ana, com um olhar triste, apenas disse que ela tinha partido. Partido? A palavra soava tão final. Para onde? Por quê? Ele nunca soube. Nunca teve a chance de perguntar, de entender.
E assim, a ausência de Ana se tornou uma cicatriz invisível em sua alma. Uma ferida que ele tentou por muitos anos ignorar. Agora, sentado naquela poltrona, décadas depois, João se permitia sentir aquela dor novamente. Não era mais o jovem que não entendia as nuances da vida. Agora, ele sabia o que aquele momento à beira do rio significava. Ana, de algum modo, sabia que eles tomariam caminhos diferentes. Talvez ela soubesse que o futuro era imprevisível, que a vida tinha uma maneira cruel de afastar as pessoas sem dar explicações. E mais do que nunca, ele se perguntava: e se tivesse dito algo diferente? E se, naquele momento, ele tivesse entendido o que ela estava tentando dizer? O som do vento lá fora o trouxe de volta ao presente. A casa estava tão silenciosa quanto sua mente. Mas agora, as memórias fluíam livremente, como se tivessem estado presas por muito tempo. Ele suspirou, sentindo o peso da saudade. Não era apenas a saudade de Ana, mas de quem ele fora naquele verão. De quem ele poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. Ana tinha razão, afinal. O futuro chega rápido e, com ele, as perguntas que ficam sem resposta. Os anos que seguiram a partida de Ana foram como um nevoeiro denso que cobriu a vida de João, apagando partes da sua juventude e deixando-o com a sensação de que algo sempre faltava. Ele não sabia bem o que tinha acontecido com ela, nem para onde havia ido. A única coisa que restava era o vazio. Era como se um pedaço de sua alma tivesse sido arrancado sem aviso. João tentou seguir em frente. Afinal, a vida não parava para que ele resolvesse suas questões internas e os compromissos da vida adulta logo chegaram. Mas mesmo assim, Ana continuava lá, como uma sombra em sua mente. Aos poucos, os dias foram se amontoando em semanas. E às semanas em meses, João começou a trabalhar na fazenda do pai, ajudando com o cultivo de milho e feijão. Passando horas no campo, sob o sol intenso, o trabalho duro era uma forma de anestesiar o que ele sentia. O corpo cansado, ao final do dia, não permitia que a mente divagasse tanto e isso trazia certo alívio. No entanto, sempre que o céu ficava mais limpo e o vento soprava como naquele verão, sua mente vagava de volta para as tardes de pedaladas e risos que agora pareciam tão distantes. Foi em uma dessas tardes, anos depois, que João finalmente encontrou um envelope sem remetente deixado à porta de sua casa. Não era grande, mas carregava consigo o peso de um mistério que João não sabia que ainda precisava desvendar. Suas mãos tremeram levemente ao abri-lo, revelando uma carta de Ana. Ele leu e releu aquelas poucas linhas, tentando absorver o que as palavras diziam, mas parecia que o tempo congelava ao seu redor. Na carta, Ana não explicava tudo, mas havia o suficiente para que João entendesse. Ela havia partido para outra cidade com a família, fugindo de algo que ele nunca soube que os afetava. Uma mudança repentina, uma decisão tomada pelos pais dela. As últimas linhas, no entanto, foram as que mais o marcaram. Eu sempre soube que seguiríamos caminhos diferentes, João, mas saiba que em todos esses anos você nunca deixou de estar comigo. Lembro de cada dia, cada sorriso, cada silêncio. Você sempre foi parte de mim. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como se tivessem sido ditas em voz alta. João nunca tinha pensado que ele próprio poderia ter sido tão importante para Ana quanto ela foi para ele. E agora, depois de tantos anos, isso lhe parecia ainda mais cruel. Ela, em silêncio, havia carregado sua lembrança, assim como ele a havia carregado. Mas ela soubera desde o início, ao contrário dele, que o futuro os separaria. Isso fez com que ele percebesse algo que havia ignorado por tanto tempo. O futuro não era um caminho previsível, uma linha reta que poderiam seguir juntos. Era um labirinto, cheio de desvios, e nem sempre os dois lados de uma amizade ou de um amor seguiam o mesmo rumo. Com o coração apertado, João guardou a carta, mas a dor que ela trouxe ficou com ele por semanas. Ele se pegava mais uma vez, pensando no que poderia ter sido. Mas dessa vez, havia uma melancolia diferente, mais pesada, pois agora sabia que não era apenas uma ilusão sua. Ana também sentira carregar o mesmo peso. Talvez isso fosse o que mais doía. Os anos continuaram a passar, e João fez o que muitos fazem. Tentou enterrar essas emoções no fundo de sua alma. Casou-se com Clara, uma moça da cidade vizinha, com quem dividiu a vida por décadas. Tiveram filhos, construíram uma casa modesta e seguiram a rotina simples que tantas famílias seguiam naquela época. Mas apesar de tudo, o nome de Ana nunca foi mencionado. Era como uma parte da vida de João que ficou escondida,
guardada num canto da memória onde nem ele próprio ousava ir com frequência. Clara era uma mulher de grande coração. Sempre preocupada, sempre presente, com um sorriso caloroso e uma paciência que parecia infinita, João se sentia grato por ela, pela vida que construíram juntos. Mas havia momentos em que ele, sozinho à noite, quando o silêncio se instalava na casa, voltava a pensar em Ana. Não era como antes. Não era uma saudade desesperada, mas uma presença sutil que continuava ali. Uma vida que ele não viveu, mas que ainda estava viva em sua mente. Os filhos cresceram, saíram de casa, e a fazenda foi passando de geração em geração, até que João já não precisava mais se preocupar com o campo. Era apenas um senhor idoso agora, que passava os dias sentado à varanda, observando o movimento das folhas nas árvores e o céu que mudava de cor conforme o dia avançava. Clara também havia partido, vítima de uma doença que a levou antes do tempo. E com sua partida, João sentiu um novo tipo de solidão, uma que ele não conhecia. Era o vazio de perder alguém com quem você dividiu a vida inteira. Alguém que conhecia suas manias, seus segredos, suas dores. Ainda assim, no fundo do coração, a memória de Ana continuava a pulsar. João muitas vezes se perguntava por que nunca a tinha procurado. Por que não tentou reencontrá-la depois daquela carta? Seria medo? Medo de que depois de tantos anos, ela tivesse seguido em frente de uma forma que ele não poderia entender. Ou seria simplesmente porque, com o passar do tempo, ele aprendeu a viver com essa ausência a ponto de ela se tornar parte de quem ele era. Agora, aos 76 anos, João olhava para o mesmo campo que havia sido testemunha de tantos momentos de sua vida. O vento soprava suavemente, como no verão de 1958, e ele se permitiu fechar os olhos por um instante, sentindo o calor do sol em seu rosto, o cheiro da terra, o som distante das árvores balançando ao longe. Em sua mente, ele voltou ao rio, ao dia em que Ana lhe perguntou se ele se lembraria dela. Sim, Ana, ele se lembrava. Sempre se lembraria. O que ele não sabia era como viver com a ausência dela por tanto tempo havia moldado quem ele se tornou. Talvez ele tivesse se fechado mais do que imaginava. Talvez o peso daquele silêncio tenha sido maior do que ele permitia sentir. Mas agora, com a vida quase no fim, ele entendia algo que antes não conseguia. Alguns amores, algumas amizades, não precisam ser vividos todos os dias para serem eternos. Ana não estava presente fisicamente, mas sua ausência de alguma forma foi tão poderosa quanto sua presença teria sido. João abriu os olhos, encarando o campo mais uma vez. A vida não lhe dera respostas fáceis, nem lhe proporcionara o reencontro que ele talvez secretamente esperasse. Mas mesmo assim, ele sentia que de algum modo estava em paz. Ana estava onde sempre esteve, em suas memórias, em seu coração, e agora, finalmente, ele estava pronto para aceitar isso. João sabia que o tempo tem uma maneira cruel de reescrever nossas memórias. Com os anos, ele começou a se perguntar se as lembranças que tinha de Ana eram realmente tão nítidas como ele acreditava, ou se sua mente havia moldado certos detalhes, ajustando-os ao que ele queria sentir. Havia dias em que ele se pegava duvidando se o som da risada dela era exatamente como ele imaginava, ou se o brilho de seus olhos realmente era tão intenso. Mas havia algo que permanecia intocado, o sentimento que ela havia deixado em seu coração. Isso, o tempo não conseguir apagar, nem mesmo distorcer. A velhice traz consigo um tipo único de solidão. Mesmo cercado pelos filhos e netos, João se via mergulhado em pensamentos que, com frequência, pertenciam ao passado. O presente era ruidoso demais para ele, com suas tecnologias que ele nunca soube usar e conversas rápidas que lhe causavam cansaço. Ele preferia o silêncio. O silêncio o aproximava daquilo que realmente importava. Das lembranças, das pessoas que, de um jeito ou de outro, o formaram ao longo da vida. Foi numa tarde qualquer que João tomou uma decisão que vinha evitando há décadas. Ele decidiu abrir uma velha caixa de madeira guardada no fundo do armário. A caixa estava ali desde que Clara partiu, e ele nunca tinha tido coragem de abrir. Era a caixa de suas memórias, um lugar onde guardava pequenos pedaços de sua vida que, para outros, talvez não significassem muito, mas para ele eram tudo. Ali estavam guardadas cartas antigas, fotografias desbotadas e uma infinidade de pequenos objetos que, ao tocá-los, traziam de volta cheiros, sons e sensações que ele acreditava já ter esquecido. Com as mãos trêmulas, ele abriu a caixa e começou a revistar seu conteúdo, lentamente. Cada objeto parecia contar uma história. A aliança de Clara,
agora guardada com tanto cuidado, parecia brilhar com um calor que não vinha do metal, mas das memórias que carregava. Uma foto amarelada de seus filhos pequenos trouxe um sorriso ao rosto de João, mas logo o sorriso desapareceu, substituído pela velha sensação de perda, de tempo desperdiçado. Ele se perguntava se havia sido um bom pai, se tinha sido presente o suficiente. Mas como medir isso? O tempo, ele sabia, era cruel e não dava respostas fáceis. No fundo da caixa, embaixo de papéis e pequenas lembranças da vida com Clara, João encontrou algo que já nem lembrava que existia: o envelope da carta de Ana. Aquele pedaço de papel, já tão gasto e desbotado, parecia pesar toneladas. Ele o pegou com cuidado, como se temesse que, ao tocá-lo, as memórias se desfizessem. Ficou ali, sentado com o envelope nas mãos, sem saber se queria abri-lo ou não. Ele já sabia o que estava escrito. As palavras estavam gravadas em sua memória, mas havia algo naquele momento que o fez hesitar. João relembrou as palavras de Ana. Você sempre foi parte de mim. Eram poucas palavras, mas traziam consigo uma verdade que ele havia tentado evitar a vida inteira. Ele sempre soube que Ana tinha sido importante para ele. Mas agora, aos 76 anos, com o peso da velhice em seus ombros, ele percebia que também tinha sido importante para ela. Talvez mais do que imaginava, mas o que isso mudava agora? O que o passado poderia lhe oferecer além de saudade? Ainda segurando o envelope, João se levantou da poltrona e foi até a pequena varanda da casa. O sol estava baixo, tingindo o céu com os tons alaranjados que ele tanto amava. A brisa suave fazia as folhas das árvores balançarem de maneira quase ritmada. Ali, de pé, ele olhou para o horizonte e, pela primeira vez em muitos anos, falou o nome de Ana em voz alta. Era como se, ao fazer isso, ele finalmente estivesse reconhecendo a importância daquela lembrança. Não mais como uma ferida não curada, mas como uma parte de sua história que o havia moldado profundamente. A vida de João foi cheia de ausências. Primeiro, a ausência de Ana, que deixou um vazio que ele nunca soube como preencher. Depois, a ausência de Clara, que levou consigo a companhia e o conforto de uma vida compartilhada. E, por fim, a ausência dos filhos, que mesmo estando vivos e próximos, haviam seguido suas próprias vidas, como era natural. No entanto, nenhuma dessas ausências o incomodava tanto quanto a ausência de respostas. Ele nunca soubera o motivo exato da partida de Ana. Nunca soubera o que ela realmente sentiu ao longo de todos aqueles anos em que ficaram distantes. E agora, na velhice, ele se via novamente cercado por essas perguntas, mas com a resignação de quem já não espera mais respostas. As noites para João eram longas. O sono vinha devagar, interrompido por sonhos confusos que misturavam o passado e o presente, onde ele caminhava pelas estradas de terra da juventude, sempre buscando algo que nunca conseguia alcançar. Nos dias mais difíceis, ele se perguntava se estava perto de encontrar essa paz que tanto almejava, ou se a vida, com todas as suas complexidades, jamais ofereceria esse consolo. Foi durante uma dessas noites de insônia que João tomou outra decisão importante. Ele sabia que, se não fosse agora, não seria nunca. E com esse pensamento, decidiu que era hora de procurar Ana. Não tinha certeza de onde ela estava, nem se ainda estava viva. Afinal, já fazia décadas desde que ouviram falar um do outro. Mas, de alguma forma, ele sentia que precisava fazer isso. Talvez, finalmente, estivesse pronto para fechar esse ciclo. Na manhã seguinte, sem dizer nada a ninguém, João pegou o velho caderno de endereços que estava guardado junto à correspondência antiga. Folheou as páginas amareladas buscando o nome de um amigo em comum de sua juventude, alguém que pudesse saber onde Ana estava. Depois de algumas ligações sem sucesso, finalmente encontrou alguém que tinha ouvido falar dela há alguns anos. Ela havia se mudado para uma cidade pequena, não muito longe dali, para cuidar de um parente doente. A informação era vaga, mas foi o suficiente para João. Com a ajuda do filho mais velho, João fez as malas e partiu em uma viagem que, para ele, era muito mais do que apenas uma visita ao passado. Enquanto o carro seguia pela estrada, ele olhava para a paisagem e sentia o coração acelerar como há muito tempo não acontecia. Havia algo diferente nessa viagem, algo que ele não conseguia explicar, mas que lhe trazia uma mistura de ansiedade e expectativa. O que encontraria ao final dessa jornada? E mais importante, como ele mesmo reagiria ao encontrar Ana depois de tanto tempo? O caminho até a cidade foi repleto de silêncios. João, sentado no banco do passageiro, não tirava os olhos da estrada.
mas sua mente estava longe. Ele pensava em tudo o que poderia ter dito a Ana se a tivesse encontrado antes, em todas as conversas que eles poderiam ter tido, mas que o tempo impediu. E agora, a pergunta que o consumia era: será que ainda havia algo a ser dito? Ou tudo o que restava entre eles era o silêncio, o mesmo que os acompanhou por tantos anos? Ao chegarem à pequena cidade, João sentiu o estômago se revirar. Era uma cidade pacata, com ruas arborizadas e casas simples. Não era muito diferente de onde ele vivia, mas, naquele momento, parecia outro mundo. Cada esquina parecia carregada de memórias, de possibilidades que ele nunca havia vivido. E quando finalmente chegaram ao endereço que haviam conseguido, João sentiu seu coração parar por um instante. Diante de uma pequena casa branca, com um jardim modesto, estava o que restava de seu passado. Ele não sabia o que o esperava ao tocar a campainha, mas naquele momento, soube que essa era uma das coisas mais importantes que ele faria em toda a sua vida. João parou diante da pequena casa branca, sentindo o peso do momento em cada fibra de seu corpo. A campainha estava a poucos passos de distância, mas, para ele, parecia que havia uma distância imensurável a ser atravessada. Seu coração batia rápido, como se quisesse compensar todos os anos de silêncio e ausência que ele tinha carregado consigo. O filho, que o acompanhara na viagem, parou o carro logo atrás, respeitando o silêncio do pai e a seriedade daquela visita, embora não entendesse completamente o motivo por trás de tudo aquilo. João hesitou por alguns segundos antes de dar o primeiro passo, o que ele esperava encontrar ali. Depois de tantas décadas, seria a Ana a mesma pessoa que ele carregava na memória? Ou o tempo teria transformado suas lembranças em algo distante demais para ser reconhecido? Mas havia uma pergunta ainda mais pesada que o assombrava. E se ela não estivesse mais ali? E se fosse tarde demais? A ideia do arrependimento tardio o assolava, mas ele sabia que não poderia voltar atrás. Com um suspiro profundo, João se aproximou da porta e apertou a campainha. O som reverberou dentro da casa, e ele sentiu cada segundo que passava como uma eternidade. Ele olhou ao redor, tentando absorver cada detalhe do lugar. A casa era simples, como a maioria na pequena cidade. O jardim à frente estava bem cuidado, com flores delicadamente plantadas, e uma árvore robusta oferecia sombra para a varanda. João se perguntou se Ana cuidava daquele jardim com o mesmo cuidado com que ele imaginava que ela vivia a vida. Cuidadosa, mas silenciosa. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a porta se abriu lentamente. João se viu prendendo a respiração. Uma senhora de cabelos brancos surgiu, apoiada em uma bengala. Seu olhar era sereno, mas carregava os sinais inconfundíveis de quem havia vivido muitas histórias. Por um momento, os olhos dela encontraram os de João, e ele sentiu um misto de reconhecimento e estranheza. Aquela mulher, apesar dos sinais do tempo em seu rosto, era Ana. Os olhos dela, embora marcados pelos anos, ainda carregavam o brilho que João lembrava. Ele não sabia o que dizer. As palavras que ele havia ensaiado tantas vezes em sua mente simplesmente desapareceram. Ana o olhou por alguns instantes, parecendo processar quem estava ali diante dela. Havia uma mistura de surpresa e emoção em seu rosto, como se ela também estivesse voltando no tempo, tentando reconciliar o homem à sua frente com o jovem que ela conheceu tantos anos antes. Foi Ana quem quebrou o silêncio, com uma voz frágil, mas ainda familiar. João, é você? O som do nome dele, dito por ela após tantos anos, trouxe uma onda de emoções que João não sabia que ainda carregava. Ele assentiu com a cabeça, incapaz de falar imediatamente. Sua garganta estava apertada, as palavras presas por anos de incerteza e saudade. O tempo parecia ter parado ali, na soleira daquela porta, onde duas vidas que seguiram caminhos diferentes se cruzavam novamente. Sou eu, Ana, depois de tanto tempo. Ele finalmente conseguiu dizer, a voz embargada. Eu precisava vir. Ana sorriu suavemente, mas o sorriso dela era melancólico, como se entendesse, mais do que nunca, o quanto o tempo havia passado, e o quanto isso havia mudado tudo. Ela o convidou a entrar, com um gesto simples, e João a seguiu para dentro da casa. O filho dele, percebendo que esse momento era algo que o pai precisava viver sozinho, optou por esperar do lado de fora, respeitosamente. A casa era modesta e simples, mas muito aconchegante. Havia fotografias antigas nas paredes, pequenos objetos decorativos que mostravam uma vida de simplicidade e carinho. João se sentou em uma cadeira de balanço, enquanto Ana, com dificuldade,
se acomodou em um sofá ao lado. Por alguns momentos, ambos ficaram em silêncio, como se estivessem tentando entender como prosseguir com uma conversa que tinha ficado suspensa por mais de meio século. Eu me perguntei muitas vezes se você algum dia me procuraria, João, disse Ana, quebrando o silêncio, sua voz carregada de uma tristeza suave. Mas o tempo tem um jeito estranho de afastar as pessoas, não é? Eu segui meu caminho e imaginei que você seguiria o seu. João olhou para ela, sentindo o peso de suas palavras. Eu tentei seguir, Ana, mas você nunca saiu da minha cabeça nem do meu coração. Durante todos esses anos, eu me perguntei o que teria acontecido se eu tivesse ido atrás de você, se eu tivesse respondido aquela sua pergunta à beira do rio de uma forma diferente. Ana desviou o olhar para a janela como se estivesse revivendo aquele momento em sua mente. Eu também pensei nisso muitas vezes, João. Mas a verdade é que eu sabia que nossos caminhos iam se separar. Era inevitável, nossos pais, nossas famílias. A vida nos levou para direções diferentes. João sentiu o peito apertar. Mas por que você nunca me disse, nunca me deu uma chance de entender? Ela suspirou, cansada. Porque eu sabia que se eu dissesse seria ainda mais doloroso. Eu não queria te prender, João. Queria que você tivesse a chance de viver sua vida, de ser feliz, sem carregar o peso de um amor impossível. Aquelas palavras o atingiram como um golpe. Ele nunca tinha pensado dessa forma. Sempre achou que Ana tinha partido sem dar explicações, mas agora entendia que, de certa forma, ela estava tentando protegê-lo. O silêncio que se seguiu foi denso, mas dessa vez não era desconfortável. Era como se ambos estivessem finalmente enfrentando uma verdade que havia sido evitada por muitos anos. Eu guardei sua carta por todos esses anos, disse João finalmente. Ela foi uma das poucas coisas que me ajudou a seguir em frente. Mas eu sempre me perguntei se algum dia eu ainda teria a chance de te ver de novo. Ana sorriu tristemente. E agora você está aqui, João. Nós dois sobrevivemos ao tempo, mas o que ele nos deixou? Apenas memórias e perguntas sem respostas. João balançou a cabeça lentamente. Talvez não precisemos mais das respostas. Talvez seja suficiente saber que, de alguma forma, estivemos presentes um para o outro, mesmo que distantes. Ana olhou para ele e, por um momento, João viu nos olhos dela a jovem que ele conhecera. A mulher vibrante que pedalava ao lado dele, que ria nas tardes ensolaradas e que, um dia, havia sido tudo para ele. Ela assentiu lentamente. Talvez você tenha razão. O que vivemos, mesmo que por pouco tempo, foi real. E isso é o que importa. João sentiu uma paz diferente naquele momento. Não era o encerramento perfeito que ele havia imaginado, mas era uma aceitação, um reconhecimento de que, apesar das distâncias e dos silêncios, o que eles compartilharam nunca foi realmente perdido. Ficou guardado, intacto, esperando o momento de ser trazido à tona novamente. Os dois continuaram conversando por horas, relembrando histórias antigas, rindo das aventuras que viveram e lamentando as oportunidades perdidas. João percebeu que naquele momento, não estavam mais presos ao passado. Eles estavam, de alguma forma, vivendo o presente juntos, como se o tempo não tivesse mais o poder de separá-los. Quando a tarde começou a cair e o sol tingiu o céu com tons alaranjados, João sabia que era hora de ir. Ele se levantou lentamente, os ossos cansados da idade protestando com cada movimento. Ana, ainda sentada, o olhou com um sorriso suave. Obrigada por vir, João. Isso significa mais do que você imagina. Ele segurou a mão dela por um instante, sentindo o calor e a fragilidade ao mesmo tempo. Eu precisava vir, Ana. Para mim, mais do que para você. Ela assentiu compreendendo, e com um último olhar de despedida, João saiu da casa, sentindo-se mais leve do que se sentira em anos. Ele sabia que, finalmente, havia encontrado o que estava procurando. Não era uma resposta, não era um final perfeito, mas era suficiente. A viagem de volta foi silenciosa. João, sentado no banco do passageiro, olhava pela janela enquanto as árvores e as colinas passavam rapidamente, mas sua mente estava longe. Ele não conseguia parar de pensar em Ana, no reencontro e nas horas de conversa que tiveram. Algo dentro dele havia mudado. Não era como se um grande fardo tivesse sido tirado de seus ombros, mas uma calma sutil havia se instalado em seu coração. Havia finalmente um entendimento, um encerramento que ele não sabia que precisava até aquele momento. Seu filho, que respeitava o silêncio do pai, dirigia com atenção, lançando olhares ocasionais, mas sem dizer uma palavra. Ele sabia que essa viagem significava muito para João,
mesmo sem entender completamente as razões. Havia algo na maneira como João saíra daquela casa. Um ar de tranquilidade, como se uma ferida antiga finalmente tivesse começado a cicatrizar. Quando chegaram de volta à casa de João, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu com os tons quentes de laranja e rosa que ele tanto gostava. João desceu do carro com certa dificuldade, apoiando-se brevemente no ombro do filho, mas logo recuperando o equilíbrio. Enquanto caminhava até a varanda, sentiu o vento suave da tarde tocando seu rosto, e pela primeira vez em muitos anos, o silêncio não parecia tão pesado. Ele se sentou na velha cadeira de balanço, e seu filho se despediu, prometendo voltar no dia seguinte. João acenou com a cabeça, mas sua mente já estava novamente nas conversas que tivera com Ana. Fechou os olhos, permitindo-se reviver cada palavra, cada sorriso, cada momento de entendimento silencioso que haviam compartilhado. Ela envelhecera, assim como ele, mas o que mais o tocara foi perceber que, por trás das marcas do tempo, ainda estava a mesma Ana que ele conhecera, a mesma alma vibrante, o mesmo olhar profundo. Ele sorriu sozinho, lembrando-se de uma frase que Ana dissera durante a conversa. O tempo nos molda, João, mas ele não apaga quem somos. E ela estava certa. Apesar de todas as mudanças, eles ainda eram as mesmas pessoas que haviam pedalado juntos pelas estradas de terra, rindo das coisas simples e sonhando com um futuro que, na época, parecia tão distante. O futuro que eles imaginavam nunca se concretizou da maneira que esperavam, mas isso não significava que suas vidas não tivessem sido ricas em significado. Enquanto se balançava suavemente na cadeira, João começou a pensar na vida que construíra. Ele e Clara tiveram uma boa vida juntos. Embora nunca tivessem falado abertamente sobre os sentimentos de João por Ana, Clara sempre pareceu entender que havia um pedaço do passado dele que pertencia a outra pessoa, e, de certa forma, isso nunca foi um problema. João sempre foi um bom marido, um pai dedicado e construiu uma família sólida. Mas agora, no final da vida, ele percebia que as pessoas que amamos podem coexistir dentro de nós, mesmo que em espaços diferentes. Clara fora seu grande amor, sua parceira de vida, mas Ana sempre habitara um canto especial de seu coração. João sabia que o tempo restante de sua vida era curto. Ele já não tinha a mesma vitalidade de antes, e a idade avançada começava a cobrar seu preço de maneiras mais evidentes. No entanto, após o reencontro com Ana, sentia que havia atingido um tipo de paz que não esperava encontrar. Havia algo de reconfortante em saber que, apesar de todas as separações e dos caminhos diferentes, eles ainda se lembravam um do outro. Eles ainda compartilhavam aquele laço invisível que o tempo não conseguiu romper. Nos dias seguintes, João manteve-se mais introspectivo, o que não era incomum para ele. Passava mais tempo sentado na varanda, observando o campo à sua frente e pensando sobre a passagem do tempo. Ele se perguntava quantas outras pessoas, como ele, tinham histórias inacabadas guardadas dentro de si, fragmentos de vidas que nunca viveram completamente, mas que, de alguma forma, ainda faziam parte de quem eram. Foi numa dessas tardes silenciosas que uma das suas netas, Marina, veio visitá-lo. Ela era jovem, na casa dos 20, e estava sempre sorrindo, sempre cheia de energia. Ao vê-lo sentado na varanda, se aproximou com aquele carinho natural que só os jovens parecem ter, sem saber ainda do peso que o tempo traz para as pessoas mais velhas. "Vovô, como o senhor está?" Ela perguntou, sentando-se ao seu lado no degrau da varanda. João sorriu com aquele sorriso contido mas sincero, que reservava para quem amava. "Estou bem, Marina. E você? Como estão as coisas?" Ela riu, jogando os cabelos para trás. "Ah, a faculdade está uma loucura, mas eu gosto. Só queria ter mais tempo para passar aqui com o senhor." Havia uma leveza em suas palavras, uma sinceridade que tocava João profundamente. Marina, como os outros netos, era o símbolo vivo do tempo que passara, da vida que ele ajudara a criar. Mas havia algo mais. Ao olhar para ela, João via também um reflexo de quem ele tinha sido um dia. Ela estava começando sua vida, cheia de sonhos, cheia de incertezas, mas também com aquela confiança de quem tem todo o tempo do mundo pela frente. "Você tem visitado muito ultimamente", disse ele, observando o brilho nos olhos da neta. "Por que isso?" Marina riu novamente, mas havia uma seriedade subjacente em sua resposta. "Eu só queria passar mais tempo com o senhor. Sabe, a gente nunca sabe quanto tempo ainda temos, não é?" João sorriu, surpreso com a maturidade das palavras da neta. "Você tem razão. Às vezes, a gente acha que o tempo é infinito, até perceber que ele está se esgotando.
Marina o observou por alguns instantes, percebendo o tom melancólico na voz do avô. Ela sempre sentiu que havia algo de profundo em João, algo que ele raramente compartilhava com os outros. Vovô, o que o senhor faria se tivesse a chance de voltar no tempo? A pergunta pegou João de surpresa. Ele olhou para Marina, pensando nas muitas vezes em que ele próprio havia feito essa pergunta para si mesmo. E agora, depois de tudo o que vivenciara, a resposta finalmente parecia clara. Eu acho que faria menos perguntas e viveria mais os momentos. Muitas vezes, a gente passa tanto tempo tentando entender o que poderia ter sido diferente, que esquece de aproveitar o que realmente está acontecendo. Marina apareceu ponderar aquelas palavras, e por um momento, eles ficaram em silêncio, apenas ouvindo o vento suave que passava pelo campo. João sabia que sua neta ainda não entendia completamente o que ele queria dizer. Mas com o tempo, ela entenderia. O tempo tem uma maneira de ensinar as lições que não conseguimos aprender enquanto somos jovens. E João sentia que agora estava finalmente aprendendo a aceitar essas lições. Os dias continuaram a passar. E João, embora mais sereno, sabia que o tempo era implacável. Ele sentia o corpo enfraquecendo. E a mente, embora ainda alerta, já começava a ceder ao cansaço natural da idade. Mesmo assim, ele se sentia em paz. O reencontro com Ana havia fechado um capítulo importante de sua vida. Mas também o havia aberto para novas reflexões, para uma compreensão mais profunda do que significava viver e amar. Enquanto observava o campo ao longe, onde o sol lentamente se despedia mais uma vez, João se permitiu sentir gratidão. Não apenas pelas pessoas que passaram por sua vida, mas também pelas que permaneceram de alguma forma, vivas em suas memórias. O passado, ele percebeu, não precisava ser um fardo, mas sim uma coleção de momentos que, mesmo não vividos plenamente, ainda tinham significado. E isso para ele era suficiente. O inverno chegou cedo naquele ano. As manhãs estavam mais frias, e o vento, que antes trazia uma brisa suave e reconfortante, agora trazia consigo uma lembrança silenciosa de que o tempo não parava para ninguém. As árvores do campo à frente da casa de João estavam quase todas despidas de suas folhas, e o céu, geralmente pintado de laranja ao entardecer, agora assumia tons de cinza, como se o mundo estivesse em um estado de transição. João sentia o inverno de maneira diferente dos anos anteriores. Seu corpo, já enfraquecido pela idade, parecia reagir com mais intensidade ao frio. Seus ossos doíam, e a fadiga se instalava mais rápido. Ainda assim, ele não reclamava. Aceitava o ritmo natural que a vida lhe impunha, como um velho amigo que conhecia os segredos mais íntimos de sua alma. Ele sabia que estava se aproximando de um ponto final. Não sentia medo, mas uma aceitação serena que o surpreendia. Era como se finalmente estivesse pronto para deixar as perguntas e as incertezas de lado. Seus filhos e netos continuavam a visitá-lo regularmente. Marina, especialmente, vinha quase todos os dias, trazendo histórias da faculdade, de amigos e de suas novas descobertas. João gostava de ouvir, embora soubesse que nem sempre acompanhava todas as novidades do mundo dela. Era o ciclo natural da vida, afinal. Os mais jovens se projetavam para o futuro, enquanto ele se retirava, aos poucos, para o passado. Numa dessas tardes frias, enquanto observava Marina sentada na varanda, João sentiu um desejo súbito de compartilhar algo com ela, algo que ele carregara por décadas e que finalmente parecia pronto para ser dito. Ele esperou que ela terminasse de falar, rindo de uma piada que um amigo fizera na aula, e então, com um olhar gentil, chamou sua atenção. Marina, posso te contar uma história? Ela parou de rir e o olhou com curiosidade. Desde pequena, sempre adorara as histórias do avô, mas sabia que ele não era de compartilhar muitos detalhes sobre sua vida pessoal. Aquele pedido parecia diferente, mas significativo. Claro, vovô, quero muito ouvir. João respirou fundo, sentindo o ar frio invadir seus pulmões antes de começar. Essa história começa há muitos anos, em um verão muito distante quando eu tinha a sua idade. Havia uma moça, uma amiga muito especial. O nome dela era Ana. Ao ouvir o nome, Marina se endireitou na cadeira. João nunca havia mencionado Ana para ela antes. Ele viu o interesse brilhar nos olhos da neta, e soube que era o momento certo para abrir aquela parte de sua vida, que sempre mantivera trancada. Enquanto falava, as palavras saíam com uma tranquilidade inesperada, como se finalmente encontrassem seu lugar no mundo. Ele contou sobre suas aventuras de juventude com Ana, as tardes à beira do rio,
as pedaladas pelas estradas de terra e, finalmente, o dia em que ela partiu sem aviso. Falou da carta que ela lhe escreveu anos depois e de como ele nunca havia conseguido apagar sua lembrança. Conforme as palavras fluíam, João se sentiu reviver aqueles momentos, mas de uma forma diferente. Não havia mais dor em recordar, apenas uma nostalgia doce, como o último vestígio de um sonho que, embora não realizado, ainda deixava uma sensação de calor. Marina ouviu com atenção, absorvendo cada detalhe, fascinada pela profundidade da história. Quando João terminou de contar sobre o reencontro com Ana, semanas antes, Marina estava com os olhos marejados. Vovô, eu não fazia ideia. João sorriu, colocando a mão enrugada sobre a dela. Algumas coisas a gente guarda por muito tempo, até encontrar o momento certo para falar. E acho que esse momento é agora. Marina permaneceu em silêncio por um tempo, digerindo tudo o que ouvira. Finalmente, com a voz suave, ela perguntou: você se arrepende, vovô, de não ter ido atrás dela antes? João balançou a cabeça lentamente, refletindo sobre a pergunta. Sabe, por muitos anos, eu achei que me arrependia. Achei que, se tivesse feito as coisas de maneira diferente, minha vida teria sido outra. Mas, depois de todo esse tempo, eu percebi que algumas histórias não precisam ser vividas do jeito que imaginamos para serem importantes. Ana foi uma parte de mim que nunca se perdeu. Mesmo com os caminhos separados, ela sempre esteve comigo. E isso por si só, foi suficiente. Marina apertou a mão do avô, sentindo o peso e a sabedoria de suas palavras. Eu queria ter conhecido ela. João sorriu, fechando os olhos brevemente, como se estivesse visualizando Ana ali ao seu lado. De certa forma, você conhece. Cada um de nós é feito das pessoas que passaram por nossas vidas. Ana fez parte de mim. E agora, parte de quem eu sou está em você. Marina ficou quieta por alguns instantes, assimilando o que o avô havia dito. A profundidade daquele momento não passou despercebida para ela. Era mais do que apenas uma história de amor e perda. Era sobre o tempo, sobre como as pessoas que amamos nos moldam, mesmo quando não estão mais presentes fisicamente. Nos dias que se seguiram, João passou a dormir mais.